defende algum assunto e ataca outros, e as pessoas que são ignorantes, são limitadas, que não têm inteligência, não conseguem enxergar. E acha que uma hora eu falo uma coisa, outra hora eu falo outra. Isso é a limitação de cada um, né? Mas quem tem um pouco de tutano e pensa, sabe muito bem que os meus vídeos são muito transparentes. Então, por ser transparente, eu não posso deixar de falar, de relatar o que eu vou colocar aqui agora. Ontem eu assisti o culto online, já é a terceira ou quarta vez que eu vejo esse irmão atendendo, que é um dos irmãos, os 5 mais velhos. Bom dia, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, ou seja, aonde tiver internet. E está aqui mais uma vez o Gerdel Oliva, fazendo críticas a CCB. Ele que já foi um crítico ferrenho, mas depois voltou atrás, né? E agora parece que de vez em quando ele dá uma patada. E hoje, esse vídeo foi um dos dias que ele tirou para dar uma patada com luva de pelica. Patada com luva de pelica, essa é demais. Mas bora lá ouvir o que o Gerdel tem a dizer e vou fazer também, vou dar algumas das minhas opiniões. Bom, em primeiro lugar, eu não sei o que esses irmãos estão fazendo lá em São Paulo. Não sei quem levou eles Colocar lá. meu chapéu do Porque eles não FBI têm aqui. anos de ministério na hierarquia para estarem lá. E também, como eu já falei no podcast, não tem dom para estar lá. Para estar lá falando para 100, 200 mil pessoas. Como é que é, Gerdel? Os irmãos do Brás, aqueles que estão presidindo as reuniões do Brás, não têm dom para ficar no Brás. É isso que você está dizendo? Bora lá continuar ouvindo. Tem que ter, no mínimo, um conteúdo espiritual, uma manifestação do Espírito Santo, uma revelação, uma guia. Irmãos, nós estamos falando da época do irmão Vitório. Espera um pouco aí, Gerdel. Espera um pouco aí. Você tá dizendo que os irmãos não têm guia e nem revelação do Espírito Santo, é isso? Que só na época lá do... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. É só nessa época aqui que tinha Espírito Santo, uma revelação, uma guia. Irmãos, nós estamos falando da época do irmão Vitório, da época dos irmãos que tinham dons. Então para você, Gerdel, as pessoas, os anciãos que tinham dons, era só esses que você está citando aí. Esse negócio é grave, hein? Mas em algumas coisas eu concordo com você também. Algumas coisas. Porque eu posso dizer uma coisa. Eu posso dizer que eu fiquei meio que decepcionado. Eu fiquei decepcionado o primeiro dia que eu fui na sede da congregação cristã no Brás. Porque desde que eu me batizei em 86, sempre eu ouço falar da sede do Brás, das maravilhas, dos cultos memoráveis, das pregações memoráveis. Então eu criei na minha mente como é que eu vou dizer? Eu criei uma expectativa de que o dia que eu fosse lá, eu ia sentar nos bancos e olhar para cima, o telhado ia sumir, que eu ia ouvir uma pregação daquelas do céu abaixar, o teto sumir. Eu criei uma expectativa que eu ia ver milagres daquele, sabe, tipo abrir o mar vermelho, que eu ia ver milagre de morto caindo lá no chão e sendo ressuscitado, como o apóstolo Paulo fez. Então, a minha ideia da sede do Brás era essa.
aonde estariam os melhores pregadores, já que são presidentes, os melhores oradores, já que são presidente. E você entende, se uma pessoa é presidente de algum lugar, é porque o dom dele se equipara muito mais do que os outros. Senão, que sentido seria esse do sujeito ser presidente? Eu presumia que a sensibilidade daquele irmão era maior, que só bastava um olhar, aquela visão de raio-x, e logo ele pregava ali e mostrava tudo. Então eu criei essa expectativa do Braz. Por muitos anos eu nunca fui de congregar fora da minha comum, mas ouvia pessoas aqui na minha cidade, tinha excursões da juventude, excursões para batismo, tudo no Braz. Mas quando eles vinham, eles mostravam um Braz, uma sede do Braz, que para mim era uma coisa tipo fantástica mesmo. Então eu fui criando na minha mente essa situação. Mas bora lá, deixa o Gerdel criticar aqui, porque eu tenho mais coisa. Respeitávamos eles por causa do dom. Agora, um irmão que vive viajando, irmão, presta atenção aqui, irmão, presta atenção. Eu falo 5, 6, 7 vezes por dia com Portugal. Todos os dias. Eu não preciso pegar o avião e ir para lá, não, meu irmão. Eu abro aqui, até pelo WhatsApp a gente consegue falar. Agora me explica, para que viajar tanto que você não pode resolver por um mito? Então, Gerdel, você está dizendo que esses irmãos da sede do Braz, que viajam muito para a Europa, na verdade eles estão jogando dinheiro fora, eles estão viajando à toa, que poderia usar o Skype, que poderia usar o WhatsApp, que poderia usar o Zoom, e evitaria viagens desnecessárias, dinheiro desnecessário. Você está dizendo aí que o irmão lá da sede do Braz estão brincando, jogando dinheiro fora? É isso mesmo? Vamos continuar ouvindo. Faz uma meet, faz uma videoconferência. Eu não entendo. Que tanto que viaja esses irmãos com dinheiro da coleta, irmãos. Irmão Salvador, breca isso daí enquanto o irmão está aí. Porque... É que o irmão tem o dom de viagem, né? Dom de viagem, porque a CCB ela tem uma mania, os pregadores da CCB têm uma mania de inventar dom, né? Ou seja, a Bíblia relata os 9 dons, 9, mas as pessoas acham que tudo é dom. Então o irmão tem dom daquilo, é 9 dons, é aqueles que estão na Bíblia. Fora desse, não existe não. Mas existe agora aqui o dom de viajar. Ele tem o dom de viajar. Como seria o nome desse dom aí? Teria que perguntar para os céus, né? Mas o que o irmão está falando, eu também, de certa forma, concordo. De certa forma, concordo. Porque, como eu disse para vocês, eu criei uma expectativa da sede do Braz, essa expectativa causada pela própria Irmandade, dizendo que tinha sonhado com a coluna e um monte de coisa. Pensa no dia que eu fui lá pela primeira vez, a minha decepção. Pensa na minha decepção quando eu congreguei lá pela primeira vez. Entrei, a igreja realmente, por fora não, mas por dentro é muito bonita. O desenho por fora não é tão bonito, mas por dentro é muito bonito. O acústico é perfeito, o acústico. A galeria é uma obra de arte, entendeu?
é uma obra de arte do século passado, né? Porque os teatros todos na Europa eram daquele feitio, daquele modelo, né? Então é um teatro mesmo, muito bonito. Mas quando começou o culto, já começou que teve 2 ou 3 orações. E aquelas pessoas que querem orar, mas têm a voz muito baixinha e a igreja é muito grande, para 10, 12 mil pessoas ou mais. Aí o camarada começa a orar lá no fundo, o outro não percebe, ora por cima. E o que é pior do que tudo isso? Ninguém para. Isso é um assunto tão fácil de resolver. Numa igreja daquele tamanho, antes de começar o culto, já fala, ó, irmãos e irmãs, glória a Deus por vocês terem vindo aqui. Mas a oração vai ser feita aqui do púlpito. Os servos de Deus aí estão todos aqui. Um deles vai orar. Então a Irmandade não ora. É um método bem simples de acabar com essa bagunça aí de várias orações aí no Brás. Tem também um outro que não é muito exótico e é até mais não é tão simples. É aquele microfone com aquela vara, a pessoa começa a orar, alguém corre lá, vai lá e coloca o microfone perto da pessoa. Como faz aí as televisões, né? Os programas de auditório? É bem simples. Mas digamos que a primeira é a melhor. Porque sempre ali na frente fica uma meia dúzia de ministeriáveis ali. Então, a incumbência de orar sempre no culto, ali na sede do Brás, é de um deles. Ou se a igreja for muito grande. Que tal pegar essa ideia aí? Agora, quando começou a palavra. Deixa eu voltar. Quando foi o testemunho, eu também imaginei que alguém que fosse lá na sede do Brás só fosse lá para contar testemunhos grandes. Mais uma vez eu errei. Nego vai lá para agradecer coisas do dia a dia. Tudo bem. Não que você não tenha que agradecer, mas eu entendo que se é uma sede, se é a igreja principal, se é a nave mãe, aquela que todas as outras se espelham, então teria que ser só testemunho mesmo, aquele que anima a pessoa que ouvir e faz com que a pessoa queira servir mais a Deus e assim. Mas não foi. Quando chegou na hora da palavra, eu falei, agora pronto, eu vou ver todos os fundamentos visíveis e invisíveis, aquela pregação que eu vou sair daqui com entendimento em ponto de bala. Fala sério. Uma pregação sem pé e sem cabeça. O sujeito, é assim que eu vou dizer, leu a Bíblia e começou a falar um monte de coisa lá que não tinha nada a ver com o que ele leu. Viajou de Gênesis e Apocalipse, não disse nada e nós ficamos do mesmo jeito que entramos. E eu que pensei que para ser presidente de uma instituição tão grande como Congregação Cristã no Brasil, o sujeito tinha que ter fundamentos bíblicos inimagináveis, que você vai lá, você se delicia com a pregação e volta como que tivesse ido numa fábrica de chocolate, que você pudesse comer de tudo até se fartar.
mas não foi assim. O que eu vi foi uma fábrica da Consul. E o que é pior, me botaram no freezer. Aí tudo que eu senti foi frio. Então, o Gerdel aí, com todas as críticas, de certa forma, não deixa de estar correto. Porque o dia que o irmão não tiver mais aí, irmão, isso vai desandar. Já chega na gestão passada, que era vinho que vinha, vinho que voltava, ir para a Itália, e vai para a Itália, e o tomate da Itália é bom, e a ilha de Capri. Irmãos, nós temos que acordar, irmãos. Nós estamos em tempos difíceis. Como é que é, Gerdel? O sujeito ia para a Itália e tudo que tinha era vinho e tomate. Era vinho que vinha, vinho que ia, e palavra, ó, e vinho e tomate. E palavra, ó, é você que está dizendo. A congregação está sofrendo um ataque tão grande. E, irmãos, eu vou dar aqui um exemplo do que eu estou falando. Domingo passado, teve um culto no Brás que foi memorial. Quem atendeu foi o Tutu, que eu conheço ele por Tutu, porque eu conheço desde criança, mas é o irmão Eliel, filho do irmão Elias, que é ancião da Vila Prudente. Nós sentimos uma comunhão, sentimos a presença de Deus, sentimos a manifestação do Espírito Santo na última oração. Foi uma bênção, irmãos. Irmãos, saem de cena. Vocês que gostam de ficar viajando com o dinheiro da Irmandade, aí para lá e para cá, passeando, vão viajar. Deixa esses jovens, essa mocidade aí que tem, falo mocidade, mas deve ter uns 60 e poucos anos, o Tutu. Deixa eles assumirem. O Tutu, o Maurício, tem o Evandro Cury aí também. Coloca ele, coloca o Toninho. Põe sangue novo, irmãos, para ver se Deus faz alguma coisa. Porque nós não aguentamos mais formalismo, não aguentamos mais média. Bom, isso aí quem está dizendo é ele. Ele quer que coloque o tutu. Tutu, geralmente, é uma comida feita à base de feijão, né? Mas tem farinha, bacon ou toucinho de porco, para ser mais exato, sem essa de bacon, é toucinho, cebola, tomate, enfim, todos os temperos. Então o Tutu tem mais tempero e o Jardel gostou, porque o Tutu é amigo dele. Esse é o grande problema da maioria. A pessoa, ela tem um hábito de atacar o que ela não gosta. Não quer dizer que seja ruim, mas quer dizer que ela não gosta. E o que ela gosta, ela abraça e diz que é de Deus, mas é porque ela gosta. Então, o que eu gosto é de Deus, o que aquela pessoa gosta não é de Deus. Aí eu te pergunto, como fica Deus nessa situação? Como fica Deus? Ah, mas não é de Deus. Não é de Deus porque você não gosta ou não é de Deus porque Deus não gosta? E eu sei que é sempre a pessoa. Esse é o problema da maioria dos profetas. Esses profetas brasileiros e internacionais, profetas atuais, pessoas que se dizem profeta, que nem existe mais isso. Existe dom de profecia. Mas o problema é que a pessoa, ela pega o gosto dela, o que ela acha, o que ela acredita, para fazer uma profecia contra alguém que ela não gosta. Ela nunca profetiza uma coisa ruim para um amigo ou uma pessoa que ela gosta. E isso é para todas as áreas. Isso é para todas as áreas. Eu me lembro quando o Paulinho do Paulista era aclamado
aclamado pelas pregações, mas a verdade é que as pregações dele sempre foram a mesma. Nunca mudou. Nunca mudou. Paulinho, desde que eu conheço ele, e eu conheço ele desde 86, a pregação dele sempre foram as mesmas. Não é hoje que o Paulinho mudou, que está velho, que está doente. Não, não. Não é isso, não. As pregações do Paulinho sempre foram as mesmas. Mas o Paulinho sempre foi um irmão de obra. Ele contou muitas obras. Sempre contou. O Paulinho Plácido, aquele do Jardim Paulista, aonde ele ia, a cidade que ele ia, o bairro que ele ia, ele sempre trazia milagres. E esses milagres é que confundiam as pessoas, as pregações tortas fora da Bíblia que ele fazia. Ele sempre fez. Eu conheci ele pessoalmente. Ele contava muitos milagres, muitas obras, mas as pregações sempre foram atrabalhoadas, sempre. Nunca mudou. É que hoje ele está mais velho, não pode andar, então você não vê ele contando obras novas. Porque ele é um homem de obras, ele tem obras. O Paulinho tem obras. O Paulinho tem muitas obras. Mas se as obras dele dependessem das pregações que ele faz, estava lascado. É porque as obras, elas são executadas em nome de Jesus. Então é Jesus que fala, que faz a obra, porque as obras são executadas no nome de Jesus. Mas se fosse naquelas pregações que ele fazia, você já sabe o resultado. E é isso. Vou ficando por aqui. Eu sou Jorge Luiz. Esse é o podcast que nunca foi podcast, a Rádio Web Xixová, que sim, essa toca o melhor do flashback e um pouquinho da música cristã. Eu já disse, música cristã para mim não é louvor. Porque se é louvor, você faz para Deus. Se você faz para ganhar o dinheiro, aplauso dos irmãos, então é só para louvar a si mesmo, mas nunca a Deus. Fui, fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí tem a ver com Deus.